Olá, como estão todos e todas? Espero que bem. Hoje nós vamos refletir sobre Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulos 15, versículos de 17 a 20, que diz o seguinte: Não compreendeis que tudo que entra na boca vai para o ventre e é expelido pela latrina? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso torna comum o homem. Pois do coração saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Estas coisas é que tornam comum o homem. Mas comer sem lavar as mãos não torna o homem comum. Mateus capítulo 15, versículos de 17 a 20. Vamos refletir então um pouquinho sobre esta passagem. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, os fariseus e os escribas questionam Jesus por que os discípulos dele, Jesus, transgrediam a tradição dos anciãos. Por que eles não lavavam as mãos toda vez que comiam o pão? Bom, em primeiro lugar, vamos entender quem eram os fariseus e os escribas. Fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus. Eles eram conhecidos pela observância muito rígida da lei, tanto da lei escrita quanto da tradição oral. E os escribas eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar os dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Para esses grupos, lavar as mãos antes das refeições não era uma questão de higiene, mas sim um preceito religioso, portanto, obrigatório. É claro que Jesus sabia que lavar as mãos previne doenças no dia a dia, que lavar as mãos é um hábito simples e muito importante. Jesus sabia disso. Mas então por que Jesus justifica a atitude de seus discípulos dizendo que comer sem lavar as mãos não torna o homem comum? Então, vamos primeiro entender o significado de tornar o homem comum. O que significa tornar comum? Tornar o homem comum. O que significa isso, né? Tornar o homem comum, na linguagem técnica dos fariseus, significa tirar o caráter santificado de uma pessoa ou de uma coisa, ou seja, tornar o homem comum é tornar o homem impuro, um homem que não tem mais aquele caráter santificado. Então Jesus, ao contestar os fariseus e os escribas, ele não está fazendo uma apologia à falta de higiene, mas sim dando uma lição, como sempre Jesus a nos ensinar, né? Tanto ele ensinava a esses grupos, esses dois grupos, como aqueles que estavam ali ao redor ouvindo, e também a todos nós, porque as lições de Jesus são palavras de vida eterna, como disse Pedro, né? Então, a pureza da pessoa não vem dela lavar as mãos ou qualquer parte do corpo, porque lavar as mãos, lavar o corpo é uma questão sanitária, faz parte da higiene. No caso, Jesus está falando da pureza ou impureza que provém do íntimo das pessoas e não dos cultos externos, não é? Ele está ensinando a todos nós que o mal não está na natureza das coisas, e sim no coração humano. É do coração, disse Jesus, que saem desígnios maus, homicídios, adultérios, fornicações, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Estas coisas é que tornam impuro o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro, disse-nos Jesus, ensinou-nos Jesus, né? Desta forma, então, devemos ter cuidado com o que pensamos e verbalizamos. O fato só de pensar, se pensarmos mal, já estamos em erro, né? Quando verbalizamos, então, a coisa descamba. Todo pensamento criado pelo Espírito, porque nós somos espíritos, antes de atingir o alvo, atravessa a atmosfera espiritual de quem o emite. Assim, uma palavra, uma frase dita com ressentimento, com rancor, com ódio, com mágoa, com inveja, pode destruir o outro. Mas, em primeiro lugar, destrói a nós mesmos, né? O desequilíbrio das nossas palavras pode provocar verdadeiras tragédias mesmo. Quando estamos desequilibrados através da palavra, não somente através dos gestos, de atos, né? E esse desequilíbrio, mais cedo ou mais tarde, se voltarão contra nós mesmos, porque teremos que resgatar os nossos erros, né? Então, se nós estamos ressentidos, estamos magoados ou aborrecidos com alguém, tenhamos prudência de silenciar esse nosso desequilíbrio interno, buscar o equilíbrio interno em primeiro lugar, né? Se não estamos em condições de harmonizar-nos internamente, tenhamos o controle do silêncio. Calar diante de um ataque denota sabedoria. Fecharmos a boca, não é? Como diria o Chico Xavier, colocar a água na boca, mas vou contar essa historinha daqui a pouquinho. Alexandre Dumas dizia que para todos os males há 2 remédios. Quais seriam esses 2 remédios? O tempo e o silêncio. Chico Xavier contava uma história que ficou conhecida como a água da paz. Dizem, né, que era muito comum, antes de se iniciarem as sessões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, ocorrerem algumas discussões a respeito da mediunidade, especialmente provocadas por pessoas pouco esclarecidas sobre o assunto, né? Sempre aqueles mal esclarecidos querem mostrar um conhecimento que não tem. Então, essa situação começou a provocar certa irritação no Chico, porque Chico era uma pessoa como nós, né? Comum. É claro que mais evoluído do que a gente, mas era uma pessoa comum, também se irritava. E ele tentava explicar o que acontecia, mas sempre ele não era compreendido. Nem sempre ele era compreendido. A maioria das vezes não era compreendido. Então, num desses momentos de irritação, a mãe de Chico, desencarnada, apareceu para ele e disse para ele: vou te ensinar uma forma simples, muito simples de você acabar com essa situação. Disse então ela para o Chico: para terminar as suas inquietações, use a água da paz. Chico ficou contente, né, com aquela solução simples que a mãe falou, a água da paz. Então ele começou a procurar aonde ele poderia encontrar esse medicamento. Nas farmácias lá de Pedro Leopoldo, ele percorreu as farmácias, não conseguiu encontrar o remédio, procurou em Belo Horizonte e nada, não encontrava o remédio, né? Então, 2 semanas depois, ele contou à mãezinha dele, que apareceu novamente para ele, que ele não estava conseguindo encontrar esta água da paz. Aonde que ele poderia encontrar? Então a mãe dele disse: mas Chico, você não precisa viajar para procurar esta água da paz. Você pode conseguir esse remédio aqui em casa mesmo, na sua casa mesmo. Quando alguém te provocar, te causar irritações, pegue um copo de água do pote, beba um pouco, hoje a gente diria do filtro, né? Beba um pouco e conserve o resto na boca. Não jogue essa água fora, nem engula, enquanto durar a tentação de responder, de dar uma resposta atravessada para a pessoa. Deixa a água ali banhando a sua língua. Esta é a água da paz. Então o Chico entendeu que o conselho da mãe dele era uma lição de humildade e silêncio.
E é isso que todos nós devemos fazer, tomar, botar na boca esta água da paz quando nos irritamos, quando ficamos muito nervosos por alguém ter nos dito alguma coisa, feito alguma coisa, estivermos magoados, enfim. Sempre colocar água da paz, né? Não é difícil de encontrar. Qualquer torneira nós vamos encontrar. Então, se nós soubermos silenciar no momento certo, provavelmente o nosso ressentimento, aquela mágoa, ou aquela raiva, aquela coisa toda, vai ser superado, vai passando com o tempo. Nós não vamos ficar 24 horas ali, né, curtindo uma raiva, um rancor, uma mágoa. Não vamos ficar assim, a vida tem que continuar. Uma hora a gente continua. Então, enquanto não passar, conservemos a água da paz na boca. O silêncio, na verdade, é uma força interna que poucos de nós sabemos usar, né? Geralmente a gente explode mesmo. O silêncio é uma força que podemos lançar mão quando estivermos prestes a ofender alguém, a magoar as pessoas. Nós podemos usar essa força, né? Então, o simbolismo de nascermos com 2 ouvidos e apenas uma boca nos diz da necessidade de ouvirmos mais e falarmos menos. Diz a sabedoria popular que se a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. O silêncio vale mais, né, em determinadas ocasiões. Jesus, então, nos ensinou: não é o que entra na boca que torna comum, ou seja, que torna impuro o homem, a criatura humana, mas o que sai da boca, isso torna comum o homem, ou seja, torna impuro o homem. Podemos ler isso lá em Mateus, capítulo 15, versículo 11. Ou seja, Jesus, então, está nos ensinar que o que entra na boca, né, o que não vai nos fazer mal, mas o que vai sair da nossa boca, assim, né? Ele está nos ensinar também que o mal nasce no nosso íntimo. E depois de nascer no nosso íntimo, ele vai se concretizando em atos. Assim como o bem também nasce no nosso íntimo e vai se concretizar em atos. Então, a diferença entre contaminar o corpo e contaminar o espírito é essa, a diferença entre contaminar o corpo e o espírito. Quando nós contaminamos o corpo, nós temos o quê? Temos o recurso da medicina, o recurso da ciência, né, que vai nos curar. Mas quando nós contaminamos o espírito, ou seja, contaminamos a nós mesmos, porque somos espíritos, repito, somente nós mesmos poderemos nos curar. Não há remédio na farmácia, não há médico, não há ninguém que cure. Nós é que temos que curar, porque nós é que temos que fazer a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. Nós é que temos que mudar aqui por dentro, né? Então, mudando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nossas condutas equivocadas, as nossas atitudes erradas, né? E buscando vivenciar os ensinamentos do Mestre Jesus. E eu quero então encerrar contando uma pequena história chamada Esopo e a Língua. Esopo, ele era um escravo de raríssima inteligência, que ele servia na casa de um conhecido chefe militar da antiga Grécia. E certo dia, em que o seu patrão conversava com um outro companheiro dele lá sobre os males e as virtudes do mundo, Esopo então foi chamado, né, para dar a sua opinião, o que ele pensava sobre aquele determinado assunto. Então, Esopo respondeu com muita segurança: tenho a mais absoluta certeza de que a maior virtude da terra está à venda no mercado. Porque o patrão do Esopo estava discutindo com uma outra pessoa sobre virtude. E então Esopo disse que a virtude estava à venda no mercado. Como pode ser isso, né? Vender virtude no mercado? O patrão dele ficou espantado também, assim como nós. Então
perguntou surpreso para ele: tem certeza do que você está falando? Como pode afirmar tal coisa? Não só afirmo, disse Esopo, como se meu amo permitir, eu vou até lá no mercado e vou trazer a virtude, a maior virtude da terra para o Senhor. Então, é claro que o amo dele, o patrão dele, autorizou rapidinho, né? E o Esopo então saiu e dali a alguns minutos ele retornou carregando um pequeno embrulho. Então, ao verificar aquele pacote, o chefe encontrou vários pedaços de língua, o patrão dele encontrou vários pedaços de língua e ficou muito enfurecido. E deu ao escravo uma chance dele se explicar, né? Então Esopo se explicou. Ele falou: meu amo, não vos enganei, eu não enganei o Senhor. A língua é realmente a maior das virtudes. Com ela podemos consolar, ensinar, esclarecer, aliviar e conduzir. Pela língua, os ensinos dos filósofos são divulgados, os conceitos religiosos são espalhados, as obras dos poetas se tornam conhecidas por todo o mundo, né? Acaso o Senhor pode negar essas verdades, meu amo? Então o amo ficou sem reação, né? Ele bem assim falou para ele: você tem razão. Mas então, eu quero que você, já que é tão desembaraçado, eu quero que você me traga agora o pior vício do mundo. Então Esopo respondeu: é perfeitamente possível, Senhor. E se o Senhor me autorizar novamente, eu irei ao mercado e de lá trarei o pior vício da terra. É claro que o amo permitiu. E Esopo então saiu novamente dali. A poucos minutos ele estava de volta, né, com outro pacotinho, semelhante ao primeiro. Então, quando o amo abriu aquele pacote, ele encontrou novamente pedaços de língua. Ele ficou muito desapontado. E ele interrogou então a Esopo: o que é isso? O que você está pensando, né? E Esopo então respondeu: por que vos admireis da minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Através dela tecem-se as intrigas, através da língua tecem-se intrigas, violências verbais. Através da língua também se falam as verdades mais santas, as palavras mais amorosas, mais carinhosas, mais delicadas. Através da língua, as palavras podem ser corrompidas, podem ser apresentadas como anedotas vulgares, palavras sem sentido, palavras que ofendem. Através da língua se estabelecem orações, mas também discussões infrutíferas, desentendimentos prolongados, confusões que levam ao desequilíbrio, não só de um lar, mas às vezes ao desequilíbrio social. Disse Esopo ao seu amo e perguntou: o senhor concorda comigo ou não? O senhor consegue refutar o que eu digo? Então aquele amo, impressionado com a inteligência daquele servo, né, calou-se comovido e, no mesmo instante, reconhecendo que era um disparate ele ter um homem escravizado ali, né, um homem tão sábio ali como seu escravo, e então deu a liberdade a Esopo. Esopo então aceitou a libertação, né, e se tornou mais tarde um grande contador de fábulas, muito conhecido pela antiguidade, que eu acho que vocês também devem conhecer, né, as fábulas de Esopo, porque as histórias dele estão até hoje aí esparramadas pelo mundão de nosso Deus, né? Mas vocês veem o que a língua pode fazer. Então não é o que entra pela boca, mas o que sai da nossa boca é que nos torna impuros, né? Paulo Freire dizia que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.
Se falarmos coisas boas, teremos que praticar coisas boas, né? Então Jesus nos recomenda ter equilíbrio nas palavras, ter equilíbrio emocional, não interpretar a lei de Deus segundo o nosso interesse, a nossa conveniência. Seja, porém, disse ele lá em Mateus 5,37, seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. O que excede isso é do mal. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do mal. Então devemos ter muito cuidado com aquilo que falamos, não é? É claro que devemos ter a devida higiene. Todos nós sabemos disso, não precisaria que eles estarem cobrando, não é? Sem pensar que é o que sai da nossa boca que é o que faz mal, que atinge as pessoas, que magoa as pessoas, que ofende as pessoas, mas que também pode fazer bem às pessoas, pode consolar as pessoas. E a boca realmente fala do que está cheio o coração. Vamos refletir então do que está cheio o nosso coração. O que estamos falando por aí. O que estamos pensando, porque antes de verbalizar, nós pensamos. O que estamos pensando, o que tem na nossa casa mental. Como já dissemos em outra oportunidade, a nossa casa mental está mobiliada com palavras de esperança, de fé, de confiança, de perseverança, de paz, ou mobiliada com o ódio, com a vingança, com a mágoa, com os pensamentos negativos. Se assim for, o que sair da nossa boca vai ser muito negativo, muito ruim. Mas se tivermos bons pensamentos, o que sair da nossa boca vão ser coisas muito boas que irão em nosso auxílio, em primeiro lugar, e depois em auxílio do nosso próximo. Então, que essa lição do Evangelho de Mateus possa calar fundo aos nossos corações. Recomendo que leiam Mateus capítulo 15, versículos de 17 a 20. O que contamina a criatura humana não é o que entra por sua boca, mas o que sai da sua boca. Louvado seja Deus, nosso Pai. Que Jesus, nosso irmão maior, possa nos amparar para que da nossa boca só saiam coisas boas, construtivas, edificantes. Paz e luz a todos nós.